Apareciam a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertar, e vamos tratar sobre o tema de Gálatas 4 ainda, porque existem algumas pessoas que, por mais que conheceram uma vez a verdade, agora deturpam a verdade. Então, olha só que interessante. Nós estamos aqui vindo tratar mais uma vez sobre o tema de Gálatas 4, quando vai falar das duas alianças, das duas Jerusaléns, do ser escravo e ser livre. E eu quero tratar com vocês hoje o que é ser livre e o que é ser escravo. Quando Paulo vai lá para o verso 24 do capítulo 4, ele diz que estas coisas, ou seja, essas duas mulheres, Agar e Sara, são alegorias. Porque estas duas mulheres são o quê? Duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, que é Agar. E ele vai dizer, ó, Agar é o Monte Sinai na Arábia. O Monte Sinai na Arábia. E corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Qual é a nossa mãe? Então percebam bem, não há possibilidade dessa Jerusalém que existe hoje ser restaurada no sentido de ela permanecer. Porque a promessa é enviada para ela, para que dela sejam tirados os filhos. A gente vai entender isso já já. Mas Paulo está tratando aqui de duas alianças, porque uma aconteceu com Moisés e a nova aliança acontece com Cristo. E todas as pessoas da antiga aliança estavam o quê? Encerrados debaixo da primeira aliança, esperando a manifestação da justiça por meio da fé. É disso que Paulo vai combater na sua carta aos Romanos, na sua carta aos Gálatas e principalmente neste ponto. Então não tem capacidade de se dizer que essa Jerusalém que existe hoje, ela vai ser restaurada num sentido literal. Porque Paulo está tratando de duas alianças. Duas alianças. Certo? Uma que é a semelhança das coisas terrenas e uma que tem semelhança das coisas espirituais. Porque Hebreus 10 vai dizer que a lei, ou seja, a primeira aliança, ou seja, Agar, ou seja, Monte Sinai, a aliança com Moisés, não pode aperfeiçoar aqueles que fazem as ofertas a Deus. Porque todos os anos há recordação de pecados. Então a primeira aliança não pode aperfeiçoar ninguém. Mas vindo a nova aliança, isto é, Sara, Agar é retirada. E os filhos que são gerados de Sara por meio da fé em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, agora são libertos e gerados novamente, ou seja, um novo nascimento. E olha só que interessante. Quando nós vamos para o comecinho do capítulo 4, é dito o seguinte: eu digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então ele está tratando aqui de um filho, que é herdeiro, que não tem idade para dominar, mas também ele está tratando de um escravo. E olha só, o filho está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, isto é, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, isto é, da primeira aliança, debaixo de Agar, para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, debaixo da primeira aliança, debaixo de Agar, a fim de que eles, ou nós, recebêssemos a adoção dos filhos. Então, olha só que interessante, o texto vai dizer que os homens que estavam encerrados na primeira aliança, que creram na fé que se manifestaria, porque toda a lei dava testemunho da manifestação de Cristo. Estes estavam guardados para que quando Cristo viesse, vindo debaixo da lei, cumprindo a lei, ele viesse a resgatar estes para se tornarem filhos de Deus genuinamente. É como se os ismaelitas, por mais que fossem filhos carnais, eles agora são resgatados e transformados, entre aspas, à imagem de Isaac. Porque filho de Deus é aquele que crê. E o único filho de Abraão, por mais que Abraão já tivesse tido Ismael, para Deus era apenas Isaac. Então é disso que Paulo está tratando. Paulo está tratando sobre um resgate. E aqueles que permanecem na primeira aliança, sob os rudimentos do mundo, serão passados, assim como a Jerusalém que existe hoje também passará, assim também como a primeira aliança passou. É disso que o texto está tratando. E quando nós vamos
para João, capítulo 8, Jesus ele vai aprofundar também esse tema. Ele vai dizer o seguinte, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, os judeus que estavam vivendo ainda na antiga aliança, porque Jesus ele nasce debaixo da primeira aliança, estavam crendo em Jesus. E ele diz, se vocês, Jesus falando para os judeus, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, se vocês permanecerem em mim, porque eu sou a verdade, a verdade vos libertará. Libertará de quê? Respondeu-lhes os judeus, nós somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como você diz, serão livres? Eles não entenderam. Replicou-lhe Jesus e disse, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está tratando sobre o mesmo tema. A escravidão que Paulo está tratando em Gálatas 4 é a escravidão do pecado. Porque todos os homens que participaram da primeira aliança não tinham um perdão genuíno. Porque todos eles estavam encerrados, guardados pela fé, no Cristo que iria resgatá-los. Então todos eles são transportados para o reino do Filho, do amor de Deus. Então é esta a questão que está sendo tratada aqui. Eles são libertos do pecado, porque a primeira aliança não pode aperfeiçoar ninguém. Não pode aperfeiçoar ninguém. E quando nós somos libertos, isto é, livres do pecado, nós agora vivemos por meio de Cristo, um novo homem, por meio da nova aliança. Então é disso que Paulo está tratando. Não adianta vir dizer que a Jerusalém terrestre ainda permanece como centro das coisas, porque não é. Todo esse mundo vai passar. E outra coisa, quando há todas aquelas guerras naquela região, não é porque Satanás quer aquele povo. Claro, ele quer a alma de todos, mas não necessariamente ele não está preocupado com a descendência carnal de Abraão, ou a cidade em si, mas é com o território e com as pessoas que vão herdar tudo aquilo. Porque há muitos judeus e gentios e pessoas que vivem em Jerusalém hoje que precisam ser resgatadas, como todo homem precisa. Mas muitas pessoas não creem, não creram e também não crerão. Mas Satanás não está preocupado com pedras. Ele não está preocupado necessariamente com isso. Ele está preocupado com o território da herança de Abraão. Porque é esse território que receberá o reino do Filho de Deus, a Nova Jerusalém, o templo de Ezequiel, o templo que Isaías profetiza no capítulo 2, o templo que Zacarias profetizou, o templo que Ageu profetizou, o templo que todos os profetas profetizaram. Fala de uma coisa só. Aqueles que esperam vir o reino da parte dos céus. É este reino que o ladrão da cruz esperou. E é este reino que nós esperamos. O templo verdadeiro e a cidade edificada, não por mãos de homens. Então, meus irmãos, um grande abraço e Deus abençoe todos vocês. Amém.